Pessoal, nessa aula aqui eu vou ensinar um pouco sobre Color Grade, como você pode aplicar ele nos seus vídeos, para poder ficar um pouco mais interessante em questão de cores, tá? Uma maneira muito mais simples, cara, muito mais prática e fácil, tá? Não é aquelas coisas muito complexas, não. Então vem para a tela que eu vou te explicar como que funciona. Abra o seu aplicativo aí, seleciona o seu vídeo e você vai vir aqui nessa parte de ajustar, tá? Ou ajustes, mas aqui é ajustar. E aqui vai abrir uma opção bem grande. E aqui no final vai ter a opção redefinir caso fique muito agressivo. E então aqui eu vou ajustar parte por parte. Ó. Vou retirar o filtro que eu apliquei na aula passada, para poder ficar mais legal aqui. Vou retirar o filtro e venho aqui em ajustar. Então, pessoal, aí vai abrir essa parte aqui pra gente, ó. E aqui é muito interessante, ó. Aqui eu vou mexer no brilho, ó. Se eu subir demais, vai ficar estouradão, vai ficar assim, muito branco. Se eu tiro demais, fica muito escuro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar só um pouquinho, ó. Deixar aqui no 17, já tá legal para mim. Contraste, a mesma coisa. Se eu coloco assim, ele vai valorizar muito os pretos, os pontos pretos do meu vídeo. Se eu tiro, vai dar muito branco, então não fica legal. Então eu vou colocar só um pouquinho também, vou colocar aqui 6. Temperatura, mesma coisa, para deixar muito quente ou então frio, tá? Então eu vou retirar um pouco, vou deixar um pouco mais frio, tá? Deixar aqui no 8. Saturação, mesma coisa, tá? Fica aquele puxado pro vermelho, bem intenso, bem quente mesmo. Ou então fica sem cor nenhuma, tá? Então eu vou deixar aqui a saturação também em 6, tá? Esmaecer, ó, ele fica assim. E aqui eu valorizo mais os pontos pretos, tá? Então, essa aba de esmaecer, ela é como se fosse o ponto preto no outro aplicativo, tá? Então, quanto menos você colocar, se for reduzindo, ó, para a parte esquerda, ele vai valorizar mais os pontos pretos do seu vídeo. Quando você colocar mais para frente, para aumentar, ele vai valorizar mais os pontos brancos. Então eu gosto de reduzir um pouquinho aqui. Vou deixar aqui no 10, que é suficiente para mim. Realce, tá? Aqui, ó, é a mesma coisa, ó. Eu gosto de deixar o realce também um pouco menos aqui, ó, em 6, tá? Nessa parte aqui de sombras, ela vai valorizar um pouco as sombras que tem no nosso ambiente. Por exemplo, olha, a sombra que cria aqui atrás de mim, que cria aqui atrás da estante, então que cria em volta do seu rosto, tá vendo aqui embaixo as sombras? Quando eu estendo a mão também tem sombras. Então ele vai valorizar esses pontos que eu estou fazendo aqui. O que você vai fazer aqui para poder melhorar alguns pontos para você, ó? Se você aumentar, trazer para a direita, você vai retirar as sombras, então vai reduzir as sombras do seu vídeo. Se você colocar para a esquerda, reduzir muito, ele vai aparecer as sombras demais. Então você tem que deixar de uma forma mais balanceada. Eu particularmente gosto de colocar aqui por volta do 10, do 7, vou deixar aqui no 8, tá? Em questão de vinheta, mesma coisa, se você colocar muito, a vinheta é aquelas bordas que dá em volta do seu vídeo, pode ser tanto preta quanto também branca, tá? Se você colocar para a direita, vai ser a borda preta, se você colocar para a esquerda, vai ser a borda branca, tá? Então eu gosto de colocar aqui, eu na verdade nem gosto de colocar vinheta, né? Mas quando eu coloco, eu gosto de colocar bem pouquinha mesmo, vou deixar aqui no 15, tá? E a nitidez é muito parecida com a temperatura e a saturação, tá? Então quando você coloca muita nitidez, vai ficar assim bem amarelado, né? Tipo, realmente muito quente, né? Vamos falar assim. E quando você tira também fica aquela coisa mais cinza, né? Puxada pro preto e branco. Ou então você vai tirando aqui, vai descendo, vai ficando uma cor mais fria. Então eu gosto de deixar aqui no 0. Não gosto de mexer para também não ficar colocando coisa demais. Então aqui, pessoal, eu tenho o nosso vídeo com ajuste já finalizado, com tudo que fica legal nele, realmente ficou muito bom, gostei bastante. E aqui sem ajuste nenhum, sem um trabalho de cores aqui no nosso vídeo. Então vou ampliar para vocês verem como é que ficou, ó. Aqui com a nossa ajuste e aqui sem ajuste. Olha como que fica muito mais vivo aqui, olha. Eu gostei muito mais desse. O que vocês acharam dessa parte aqui do nosso color grade? Eu achei que ficou muito legal, sabe? E aí você pode também vir aqui, ó, seleciona o vídeo e aplicar a tudo, a todos os clipes. Então vai aplicar a todos os vídeos que você tem na sua timeline. Então vai aplicar a todos por igual. Você não precisa ficar selecionando um por um e colocando ali os ajustes separadamente, não. Dá muito trabalho. Você simplesmente vem aqui, clica em ajustar e clica em aplicar ajustes a todos os clipes. E aí finaliza todos por igual. Muito top. Assim você pode usar, assim como eu fiz aqui, né, por padrão, ou você pode também ajustar aí de acordo com o que você quiser. Mas sempre tenha em mente aquilo que eu expliquei para vocês aqui. Se você colocar muito de uma coisa, vai ficar muito agressivo. Então sempre dá uma mesclada, entenda aquilo que mais funciona para você. Por exemplo, se você começou a criar um modelo de conteúdo, por exemplo, o seu perfil para o seu Instagram, ou então o seu cliente começou a criar estilo de vídeo para o perfil dele, você precisa fazer o quê? Criar um padrão de cor
para aquele cliente. Então é bom você criar um padrão, identificar o padrão que você vai criar, tipo assim, em questão de quantidade de saturação, quantidade de pontos pretos, quantidade de pontos brancos, quantidade de brilho, para você conseguir entender como você vai balancear e fazer os vídeos ter as cores mais parecidas, sabe? Não quer dizer que o vídeo precisa ser igual. Mas a cor, por exemplo, do rosto tem que ser muito parecida sempre, para poder criar uma identidade com o seu cliente. Então faça isso que vai ficar muito legal. Pessoal, finalizando então aqui a nossa aula, a aula completa para vocês, com vários conteúdos, muito bom mesmo. E essa parte de ajuste aqui é o que eu mais gosto de realmente fazer, porque ele traz vida ao nosso vídeo. Claro que a importância das músicas, a importância dos sound effects, de talvez sobreposições, imagens, vídeos aparecendo, é muito bom também. Mas essa parte de colocar a nossa cor aqui, da cor que você quer nos vídeos, dá aquela parte, aquela ideia de mais vivo, sabe? De melhorar as coisas, colocar algo mais quente, mais frio, deixar mais azulado, mais verde, passa uma imersão muito grande. Você vai ver que vários filmes, por exemplo, alguns quando quer passar uma ideia mais suspense, eles colocam puxado mais para um verde, aquele verde escuro. Quando é uma coisa mais alegre, eles colocam as cores mais quentes, mais vibrantes. Então você vai sempre ver isso nos filmes, nas séries também. E é por isso que eu aplico isso nos meus vídeos, que eu coloco no meu Instagram, também para meus clientes. Eu gosto de fazer manualmente. Você pode também usar os filtros? Pode. Mas testa também manualmente que você vai ver que é muito legal e rápido também. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima aula. Valeu!